canal Boas Novas Finais, levando o Evangelho Eterno até você. Estamos estudando sobre a Trindade. 16 estudos sobre a Trindade. Lição número 4. Desde quando Deus tem um filho? Jesus teve uma origem. Quando o divino Filho de Deus nasceu, ele é verdadeiramente e literalmente filho, ou ele tem apenas o título de Filho de Deus? Existe verdadeiramente um Pai e um Filho celestial? Ou um Deus tem o título função de Pai e o outro Deus tem o título de função de Filho? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3, versículo 16. Qual a origem de Deus? Antes que os montes nascessem ou que formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Salmos 90, versículo 2. Qual a origem do divino Filho de Deus? Mas tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias 5, versículo 2. A Bíblia Sagrada não fala que o Pai tem uma origem. Porém, em relação ao Filho, diz a Santa Bíblia, suas origens são nos tempos antigos, nos dias da eternidade. O que diz o apóstolo em relação ao divino Filho de Deus? Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aos Hebreus 1, versículo 5. A palavra grega traduzida para gerar é genao, que quer dizer gerar, trazer à existência, fazer nascer. É também ela utilizada em Mateus 1, quando fala da genealogia de Jesus Cristo. Como se originou Jesus, o Filho de Deus? Diz a palavra do Senhor, antes de haver abismos foi gerada, antes que os montes fossem formados, antes dos outeiros eu nasci, quando ele ainda não tinha feito, nem sequer o princípio do pó do mundo. Provérbios 8, versículo 22 a 26. Pois a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei? Hebreus 1, versículo 5. Quem é a sabedoria de Deus? Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1, versículo 24. Leia também os versos 30 e 1 Coríntios 2, versículos 6 a 8. Em Provérbios 8, 22 a 36, Deus utiliza uma alegoria, uma parábola, um simbolismo para falar de sua sabedoria. A sabedoria de Deus, nesse contexto, é o divino Filho de Deus. Leia os versos 22 a 36 e perceba que Deus fala de seu Filho. Ele estava com Deus antes de todas as coisas, na eternidade, no princípio, foi ele gerado. O Filho saiu do Pai, ele nasceu de Deus, porque lhes dei as palavras que tu me deste, disse Jesus, e eles as receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. João 17, versículo 8. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Antes o guarda aquele, Jesus, que nasceu de Deus e o maligno não lhe toca. 1 João 5, versículo 18. Sabemos que os filhos de Deus não continuam pecando, porque o Filho de Deus, Jesus, os guarda, e o diabo não pode tocar neles. 1 João 5, verso 18, na Bíblia, na linguagem de hoje. Jesus, antes de se esvaziar e vir à terra como homem, tinha a forma de quem no céu? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus.
aos Filipenses 2, versículo 6. Ele, Jesus, sempre teve a mesma natureza de Deus, mas não insistiu em ser igual a Deus. Filipenses 2, verso 6, na Bíblia, na linguagem de hoje. O Filho, por ter sido gerado de Deus, por ser filho de Deus, tinha a mesma natureza de Deus. Nesse sentido, ele era igual ao Altíssimo. O Filho herdou a divindade de seu Pai. Portanto, ele é tão divino quanto Deus, o Pai. Ele não usurpou, não roubou a natureza divina, pois ele herdou do Pai quando nasceu. Diferente de Lúcifer, Isaías 4, 13 a 14, que quis ser semelhante ao Altíssimo por usurpação, por roubo. Por quem Deus o Pai jurou? Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, diz o apóstolo Paulo, visto que não tinha outro maior por quem jurar, jurou por si mesmo, aos Hebreus 6, versículo 13. Por quem o Filho jurou? E ouviu o homem vestido de linho, quando levantou ao céu a mão direita e a mão esquerda, e jurou por aquele que vive eternamente. Daniel 12, versículo 7. Amado ouvinte, este homem vestido de linho é o Senhor Jesus Cristo. Comparando Daniel 10, versos 5 a 6, com Apocalipse 1, verso 13 a 15, e veja que o homem vestido de linho é o Filho de Deus. Deus não tem ninguém acima dele, então jurou por si mesmo. Porém, o Filho de Deus jurou por aquele que vive eternamente, que está acima dele, ou seja, Jesus jurou por seu Pai, por aquele que estava acima dele. Ele jurou por seu Pai e seu Deus. Cristo Jesus estava com Deus na criação. Diz Provérbios, quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava um círculo sobre a face do abismo, então eu estava ao seu lado como arquiteto, e era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Provérbios 8, versos 27 a 30. Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Provérbios 30, versículo 4. Deus criou todas as coisas através de seu Filho e por intermédio de seu Filho. Diz o escritor aos Hebreus para confirmar isso, havendo Deus antigamente falado muitas vezes aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por quem fez também o mundo. Aos Hebreus 1, versículos 1 e 2. O que o Filho de Deus tinha antes que houvesse o mundo? Agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, orou Jesus, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Evangelho de João 17, versículo 5. Pai, orou Jesus, desejo que onde eu estou estejam comigo também aqueles que me tens dado, para verem a minha glória, a qual me deste, pois que me amaste antes da fundação do mundo. João 17, versículo 24. Como podeis crer, vós que recebeis glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? João 5, verso 44. Além da glória a que o Pai concedeu a seu Filho, o que deu mais ele? O Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo. João 5, versículo 27. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou em suas mãos. João 3, versículo 35. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Filipenses 2, versículo 9. Qual nome Deus deu ao seu Filho? Pai Santo, guarda-os no teu nome, o qual me deste. Eu os guardava no teu nome que me deste. João 17, versículos 11 e 12. Quando eu afirmo que não existe um pai e um filho, estou negando o pai e o filho,
Pode ler isso em 1 João 2, versículo 22. Deus concedeu ao seu Filho o direito de ter a vida em si mesmo. Deus, o Pai, deu ao seu Filho um nome. Qual nome o Pai deu ao Filho? O Filho tinha a mesma natureza e a essência de Deus. Porque um filho nos nasceu, um menino se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías 9, versículo 6. Perceba, amado ouvinte, que o nome de Jesus significa Deus Forte. É o significado do seu nome, porque ele representou e representa seu Pai. Deus, o Eterno, o Todo-Poderoso, o Imortal, o Único, aquele que nunca foi visto, tem um filho gerado dele no princípio, antes de todas as coisas. Ele, por ser filho de Deus, ter nascido de Deus, possuía a mesma natureza de Deus. O Pai concedeu ao Filho glória, deu o direito de o Filho ter a vida em si mesmo. Confiou também todas as coisas ao seu Filho e lhe deu um nome acima de todo nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.